2005, né? Mas antes dele se tornar um museu, ele foi um espaço, assim, de morada, ele foi um espaço também de estudos, que a gente chama de tempos do saber. Então, por aqui passaram pessoas diversos sujeitos com histórias diferentes. A história esse com o Henrique Santos Dumont, que era cafeicultor e vem habitar aqui, né, morar nesse casarão em 1894. E por que ele estava aqui, né? Nesse local, aqui no centro, era onde ficavam os barões do café. Então, a elite cafeira, ela estava nessa região do Campos Elíseos, que hoje em dia também é Campos Elíseos, e umas proximidades como o bairro do Bom Retiro. Principalmente porque estava próximo ao que a gente tem hoje, que é a estação Júlio Prestes, que, né, uma estação de trem, que era por onde escoava essa produção. Então, o casarão, o museu, ele inicia com esse personagem residindo nesse local. Depois do falecimento do Henrique, a esposa dele fica com o espaço e aí ela acaba vendendo. Então, quem adquire isso é a Blandina Rato, que é a diretora do Colégio Stafford, que é um internato feminino. Na época do Henrique, era esse casarão, o museu, e o jardim. O jardim é estilo francês, então era um jardim para passeio, para você receber, né, as pessoas de importância da elite e tudo mais. A Blandina, quando adquire o terreno e vai fazer aqui um internato, ela precisa de um espaço que seja o colégio e o outro espaço que seja os dormitórios das meninas. Então ela constrói um prédio, tentando imitar bastante a arquitetura do casarão. E também nesse espaço ela coloca a casa dela, onde ela residia, e outros espaços como uma área externa, possivelmente relacionada à apresentação, né, de trabalhos escolares. A gente acredita que tivesse uma enfermaria também, laboratório. Então tem alguns documentos que mostram como é que era essa estrutura na época que a Blandina e o internato Colégio Stafford esteve aqui. Com o falecimento dela, existiam outras unidades também de Colégio Stafford. Com o falecimento dela, a irmã dela fica responsável por isso, mas ela acaba levando adiante outras unidades que existiam aqui na cidade de São Paulo, e essa em específico acaba sendo vendida, né? Daí, então, a gente tem a Pestalozzi chegando nesse local. E eles ficam por um bom tempo até eles finalmente ganharem um espaço, um terreno da prefeitura para se deslocarem lá. Então aqui, na verdade, foi o berço, digamos assim, né, o primeiro momento em que a Pestalozzi se instalou aqui no município de São Paulo. E depois, com a saída da Pestalozzi, esse local fica em completo abandono e a gente tem os movimentos de ocupação entrando aqui. Na década de 80, 90 mais ou menos, eles ficaram um bom período aqui. Depois desse período de ocupação, a gente tem a reintegração de posse, a partir de 2000, 2001. Começa-se então o início do restauro desse local. Em 2005, finalmente inaugura o museu. Então agora nós estamos no tempo do museu, que também não deixa de ser um tempo do saber, um tempo de viver, de experimentar, um tempo de ter uma questão crítica, né, quando a gente fala sobre o território que esse museu está inserido, bem como a questão do assunto energia, distribuição, saneamento e água, principalmente no município de São Paulo. Eu participei desde o início do projeto, que deu origem à nova exposição de longa duração, que chama Energia e Transformação. Então, eu participei de todos os processos, inclusive da curadoria. E participei da pesquisa também, a gente consultou muita documentação histórica para poder trazer para o público um pouco mais da história estamos falando de 150 anos de energia. Pensando que o início é 1872, quando tem a primeira experiência de iluminação pública a gás, isso no centro antigo aqui de São Paulo, indo até os dias de hoje, que é o nosso intervalo aqui da exposição. Então, a gente tenta abarcar tudo que diz respeito à energia,
mas fizemos alguns recortes históricos. É interessante porque a gente traz toda essa história que eu relatei para você na exposição que a gente tem hoje em dia, que chama Memórias do Casarão. Então, essas memórias, elas vão trazer esses períodos que a gente chama de tempos também, tempos do café, tempos do saber e tempos de morada, né? E esse tempos de morada, ele inclui essa ocupação, que é visto de uma maneira muito pejorativa, e na exposição a gente mostra que não foi assim. Aqui é onde surgiu o primeiro fórum de cortiços, existiam muitas apresentações culturais, era extremamente organizado. Então a gente quebra também com essa ideia de que teve uma invasão, eles destruíram o patrimônio. Não foi isso que aconteceu. A gente tem que entender que esse patrimônio ele estava abandonado já antes dessa ocupação começar. E essa ocupação cuidou na medida que eles conseguiam cuidar, na medida que era cabível, né? Você ter o direito à moradia e as questões dos recursos que eram muito escassos e o que permitia com esses recursos fazer nesse espaço, né? Até quanto eu consigo cuidar? O que eu consigo cuidar, né? E, então, a gente traz isso nessa nova exposição e traz falas significativas, entrevistas que foram feitas através, né, do processo de pesquisa dessa expografia nova que a gente tem. O museu hoje conta com 2 exposições, que é a exposição que a gente chama de temporária ou curta duração e a exposição de longa duração, a exposição de permanência também, né? A de curta duração, nós estamos falando sobre Guilherme Genzli. É uma exposição praticamente fotográfica. Ela é interessante porque ela tem essa questão da acessibilidade. Então, nas fotos, você tem audiodescrição daquela foto. E isso é muito interessante e importante também para o público que a gente recebe aqui. E ela vai contar sobre o Guilherme Genzli, né, que era um fotógrafo contratado pela Light e ele tirava fotos como prestação de contas. E acontece que as fotos que ele tirou, elas eram muito bonitas, elas retratavam não apenas as ações que a Light estava investindo para que fossem feitas, como, por exemplo, a questão de inserção de linhas para os bondes, ou até mesmo construção de pontes, distribuição de energia elétrica, não era apenas isso, né? O Genzli, ele começa a retratar também esses trabalhadores, o modo como se trabalhava, como se fazia, se confeccionava, se instalava aquilo. Ele registra também o comportamento das pessoas que vai mudando com o adquirir, né, de água e energia, que muda esse comportamento. Ele registra a mudança do espaço de um modo não apenas físico, geográfico, mas uma mudança também que a gente vê na questão da decoração, no espaço, nos jardins. Então, ela é muito rica. E o que é interessante também é que o modo como ele revelava essas fotos, né, através do que a gente chama de colagem úmido, ela trazia uma riqueza de detalhes maior para as fotos em preto e branco. Então, é uma exposição com fotos em preto e branco, só que elas trazem um contraste, né, entre o preto e branco, do cinza, que permite que a gente veja detalhes que nas fotos anteriores, né, de outros modos de revelação, isso não era possível de ver. Então, é uma exposição que ela chama muita atenção por isso. E, claro, tudo isso faz parte do acervo da Fundação. Já a exposição de longa duração, que inaugurou recentemente, né, dia 9 de dezembro de 2023, ela vai trazer, a gente pode praticamente não dividir, mas assim, ela tem 2 pequenas divisões, né? A gente inicia falando sobre as memórias do casarão, que são esses períodos de ocupação que esse casarão passou, né, ao longo do tempo, e como ele foi ocupado, quais foram as mudanças no espaço e as pessoas que aqui passaram. E depois a gente traz, né, no segundo andar, inicia energia e transformação. E aí a gente vai, de fato, debater e trazer a questão da energia no estado e município de São Paulo. Então, inicia falando do gás, né, que foi um dos primeiros modos que a gente tem de iluminação pública, e essa iluminação pública ela era no centro, ou seja, a gente pode pensar, se a elite estava no centro, a iluminação pública era no centro, a iluminação era automaticamente para a elite, né? E quem investia também nessa iluminação para a elite era a própria elite. Então, você começa, de fato, a criar uma espécie de bolha, né, nesses locais. Então, a gente inicia mesmo falando do gás, mas antes a gente traz um contexto histórico
que era de uma profissão que existia dos homens vagalumes, que eles iam acendendo, né, esses postes num horário específico e depois apagando. E essa iluminação inicial, ela também foi feita por muito tempo utilizando óleo de baleia ou óleos que tivessem mais acessíveis, né, óleo de mamona também. E aí veio o gás. Depois do gás, aí sim a gente tem a iluminação do modo como a gente conhece, né, através da fiação. Então, finalmente vem a energia elétrica. E o que a gente traz para falar dessa energia elétrica aqui em São Paulo é que junto com ela vem uma demanda muito grande e vem uma transformação também no modo de se consumir, na questão do transporte. Então a gente começa a ter os bondes elétricos, deixa de ser tração animal. E claro, para gerar essa energia elétrica a gente precisa de alguma coisa que produza, né? Então a gente começa a tratar aí, então, das primeiras hidrelétricas. O Brasil tem um potencial hídrico muito grande, então inicia-se fazendo pequenas hidrelétricas para que a gente consiga ter a produção desse tipo de energia e a distribuição dela. E a gente encerra a exposição na sala, né, que nós estamos aqui nesse momento, que é uma sala que ela traz experimentos de física, então ela traz esse contexto de conceitos de física, traz falando também sobre a questão das mulheres na ciência, que é uma coisa muito importante. Na parte das mulheres na ciência, então a gente vai trazer essas mulheres tanto internacionais quanto nacionais, ou seja, brasileiras, em períodos de tempos distintos, então a gente vai ter falando até mesmo de mulheres assim na antiguidade mesmo, mais famosas como Marie Curie, e nem tão conhecidas como é o caso da Enedina, que foi uma das primeiras engenheiras mulher negra e que ajudou na construção de uma hidrelétrica, inclusive. Então, é uma exposição que ela é muito importante para isso. E essa sala em específico que eu estou falando, ela vai... A ideia dela, o objetivo dela, da existência dela, porque um dos públicos que a gente recebe muito aqui no museu é o público escolar. Então, é interessante porque esse conteúdo, ele permite fazer esses links, criar esses vínculos, essas associações e no fim acaba sendo uma visita proveitosa, não apenas no ambiente do museu, mas também no retorno do ambiente da sala de aula. Essa é a nossa ideia também, a gente pensar em ciência não só no nível científico pesquisa, mas em ciência no nível social. A exposição, então, em si, inicia com a gente falando de iluminação pública. Então, a gente vai dar uma voltinha antes para a iluminação, quando que era feita a óleo, então óleo de mamona, mas esse fazia uma iluminação muito difusa, muito longe um do outro. E depois começou a gás, que a gente conseguiu mais maciça, ainda um pouco longe porque a gente tinha, não é como hoje, que o poste acende automaticamente e desliga automaticamente para todo o período que não tem iluminação natural. Antes não, antes a gente tinha que ia o funcionário que trabalhava com isso, que era chamado de vagalume, ele abria o poste e botava fogo pensando que era a gás. E em determinado momento da noite ele apagava. Então não era uma iluminação a todo o período. Inclusive, até uma curiosidade é que no decreto que mandava os momentos, o período que tinha que ficar aceso, esse poste, eles usavam até as fases da lua. Então, o dia de lua nova é diferente do dia de lua cheia, esse período que ficava iluminado. Isso a gente está falando do final do século XIX, início do século XX. A próxima sala é do bonde elétrico. Nós trazemos, então, toda a estrutura, que é a empresa Light, que veio para implantar o bonde elétrico em São Paulo, e toda a estrutura necessária. Então, desde a construção da usina de Parnaíba, a primeira grande usina construída no Rio Tietê, com uma tecnologia para a época muito avançada, com equipamentos, todo o maquinário vindo do exterior. E aí, com essa dicotomia, porque veio do exterior, mas até chegar em Parnaíba, fez caminho de trem, mas também fez caminho de carro de boi,
já que não tinha estrutura ainda, porque toda a estrutura dependia da construção da usina, acontecendo naquele momento em 1901. A gente tem a construção de Parnaíba, tem a construção, então, de todas as linhas de bonde para começar, então, um transporte mais que atendesse a mais pessoas na cidade de São Paulo. Antes, a gente já tinha tido a experiência de bondes, só que de tração animal. Eles eram movidos por mulas, por burros, e não cabiam tantas pessoas e não havia velocidade. Depois dessa sala que falamos dos bondes, ali e de toda a iluminação pública das décadas de 10 e 20, a gente passa para a sala de transformações urbanas, que é onde a gente fala bastante das mudanças de paisagem que o estado de São Paulo passou, especialmente a cidade de São Paulo. E aí a gente pega alguns momentos que são cruciais, que não foi uma mudança de paisagem, foi uma mudança estrutural, que até hoje a cidade de São Paulo colhe consequências, que foi a escolha na década de 20 de fazer o que é conhecido como o Grande Projeto Serra, que foi a construção da usina de Cubatão, hoje chamada Henry Borden, e toda a estrutura para ela poder gerar energia, que abrangeu a construção de usinas elevatórias e barragens e a retificação do rio Pinheiros, para poder juntar a água do Tietê e do Pinheiros para geração de energia. E aí também, nesse momento, construindo a Billings para ser o reservatório para a geração de energia. Isso mudou completamente a paisagem da cidade. Quando terminou todo esse processo, o rio já estava poluído, a Billings não era usada só mais para o abastecimento da geração de energia e começou a ser usado para abastecimento de água. Então você não podia colocar água de um rio poluído no reservatório de água para abastecimento da população. Então foi barrado, hoje só é permitida a abertura dessas comportas quando há enchente. Isso hoje eu falo, mas desde a década de 90. E hoje continuamos seguindo esse procedimento, a empresa que cuida, que ela só pode abrir as comportas em caso de enchente, que o rio vai transbordar e vai ocasionar um acidente na cidade de São Paulo. Na exposição a gente vai tratar isso, essas transformações, ao longo dessas décadas até o que a gente tem hoje em dia. E a gente vai tratar também essas mudanças de energia na questão também do comportamento, do impacto ambiental, da mudança do espaço, da mudança, por exemplo, que a gente tem mapas, né, que mostram os rios e o quanto eles mudaram, né? Então o Tietê e o Pinheiros, que são rios de meandros, que tem todas aquelas voltas, hoje em dia são praticamente retas e canalizadas, a gente traz isso e discute sobre isso. Os tipos de energia que a gente tem hoje em dia, será que essa matriz energética, matriz elétrica, ela vai mudar, né? E quais são as melhores ou as piores? Quais são essas mudanças? Então a gente vai trazer também a discussão sobre energia solar, energia eólica, os impactos que elas ocasionam, porque todo tipo de energia ocasiona um impacto, né? Seja ela ambiental ou social. Algumas mais, outras menos. Então a gente discute isso, né? Quanto a gente vai trocar, o quanto vale a pena, né? O que a gente tem hoje em dia de mais moderno ou que acabe impactando menos, né? E a gente vai trazer também essa discussão para a questão da água. Então, quando a gente fala de água, acesso à água, todo mundo tem? Em pleno século XXI? A gente sabe que não, né? E água tratada? Aí um pouco maior ainda, porque existe uma diferença você ter acesso à água, você até consegue ter, mas é uma água tratada? E aí a gente vai questionar isso também. Quantas pessoas, qual o registro que a gente tem de pessoas que se contaminam por acabarem ingerindo água que não foi tratada? Existem doenças ainda que são transmitidas através do consumo de água imprópria? Por que essa água está imprópria? Tratamento de esgoto. Tem isso na cidade de São Paulo? Quanto? Qual que é a porcentagem? Então a gente tenta suscitar essas coisas, essas perguntas, que elas são extremamente críticas e importantes, né? Porque senão ela fica uma visita só com resposta. E a ideia não é essa. A ideia é você começar a pensar, a produzir de maneira crítica em como vão ser
construídos e compreendidos esses discursos, né, que a gente tem sobre energia e água e tudo mais. A próxima sala, a gente fala da década de 50 em diante, até os dias de hoje. É um período grande, mas focamos mais nas grandes usinas. Então, nesse momento de construção, que até antes eram usinas muito menores, de potência menor, e aí a gente já vai falar das grandes usinas que foram construídas no interior de São Paulo. E aí também no momento de estatização, que as empresas passam a ser do governo federal, as empresas energéticas, então esse financiamento das usinas também passa a ser pelo governo, e você vai ter obras cada vez maiores. A energia vai aumentando também porque a demanda aumenta, então cada vez mais as indústrias vão usando e também o ambiente doméstico. Então as pessoas vão usando mais em casa para o conforto, mas também para a praticidade. Pensando que é um momento que as mulheres começam a ocupar mais cargos no mercado de trabalho. Então, você tem praticidades, você vai ter um fogão, você já vai ter outros tipos de eletrodomésticos, você vai ter uma geladeira, você vai ter um liquidificador, uma batedeira. Coisas que vão facilitar, que hoje nós não imaginamos a nossa vida sem um micro-ondas e uma air fry, e naquele momento a introdução de um liquidificador, uma torradeira. Então a gente tem isso, e ao mesmo tempo se aumenta a demanda. A sala seguinte, a gente fala do presente e futuro. Então a gente traz um momento de reflexão, falando de cidades inteligentes, mas também pensando, mas as cidades são inteligentes para quem? Então, pensando no momento de acesso à água, acesso à energia, o quanto que ainda temos diferenças e discrepâncias, e isso não muito longe. Estou falando de cidade de São Paulo, do estado de São Paulo mesmo. Reflexões para novas formas de geração de energia gerada a partir do biogás, desse biogás gerado em aterro sanitário. Então, a gente até brinca que é a energia que vem do lixo, que era algo que não se pensava antes e que agora já você pode gerar energia, você pode pensar em ter menos resíduos e ainda gerar energia a partir disso. E temos também a última sala, que chamamos de espaço energia, que é um espaço destinado a conceito de química, de física, que é um espaço muito interessante, acolhedor para os estudantes que nós recebemos muito. Então, para esse ambiente, para a visita escolar, é bem legal, mas também para todo mundo que tenha curiosidade, que queira saber como gera energia, conceitos de ímã, os conceitos que são mais básicos de física, mas que sempre geram curiosidade em quem não é da área. O museu conta com projetos educativos tanto internos quanto externos, né, que a gente chama de ações extramuros. E também tem as oficinas. Bom, projetos educativos, eles começam já no que a gente tem de visitas monitoradas, né, que são os roteiros. Então, nós atendemos escolas aqui com diferentes roteiros, depende da escola, depende do público, e o nosso público escolar, ele pode ir de 6 anos até EJA, por exemplo, e também não apenas escolar, porque como a gente está num território bem diversificado, o Museu da Energia em São Paulo chega a atender, por exemplo, CAPES, CRAS, ONGs, núcleos de vivência de idosos. Então, o nosso público é praticamente de 6 a 60, né? Para mais e às vezes até para menos em alguns casos. E aí tem as visitas mediadas, e os roteiros dessas visitas, eles são fixos, mas eles podem ser criados e desenvolvidos também junto com a escola que quer fazer a visitação, e se ela quer que seja, ou que tenha, por exemplo, um enfoque mais específico. E as ações extramuros, atualmente a gente tem 2 grandes projetos de ação extramuro, né? A ação extramuro significa que a gente sai do museu e leva o museu até esse espaço. Então, nós temos um momento intervalo com energia, e o Quando Crescer Quero Ser Cientista. O intervalo com energia já atendeu escola, Fundação Casa, alguns tipos de ONGs, enfim, um público diverso também.
E a gente leva a questão de tratativas como, por exemplo, os tipos de energia, conceitos de física, leva experimentos para fazer como pilhas de batata, experimentos com ímãs, então é bem, assim, demanda uma participação muito grande, né, desse público. E isso é importante, porque a partir do momento que a gente tem essa participação, esse retorno, a gente consegue ver o quanto o nosso trabalho extramuro tem sido eficiente. E o outro projeto, Quando Crescer Quero Ser Cientista, é um projeto que trabalha com a questão das mulheres na ciência e ele é exclusivamente para escolas públicas, justamente para a gente, né, despertar essa questão de que é possível fazer ciência no Brasil, né, de forma crítica, é possível fazer isso sendo mulher. A gente sabe da questão da dificuldade do reconhecimento e outras demandas enfrentadas tanto no mercado quanto a nível pessoal, inclusive dentro e fora da área da pesquisa. Então o projeto ele visa trazer um pouquinho disso. Aí as oficinas elas são super diversas, elas acabam... A maior parte das oficinas, elas entram no que a gente chama de planejamento anual cultural. Então, grande parte delas estão vinculadas a algumas datas específicas comemorativas. Então, por exemplo, tem o dia do paleontólogo, a gente vai realizar uma oficina de fósseis. Tem o dia do fotógrafo, então a gente vai realizar uma oficina de criação de um monóculo, usando as fotos do Gensler. Então, elas acabam variando muito. Elas vão desde oficinas a nível de confecção, oficinas artesanais, até oficinas como experimentoteca, né, que a gente chama, que é uma oficina exclusivamente de experimentos. Conceitos de física, de química, algumas questões de biologia, a gente vai falar sobre impactos, meio ambiente. Então, as oficinas elas têm essa diversificação, né, no nosso quadro. E elas são publicadas todo mês, né, nas páginas do museu. O projeto Quando Crescer Quero Ser Cientista, ele é desenvolvido principalmente em parcerias e a gente sempre traz cientistas mulheres para relatarem, né, a pesquisa delas. Então, a gente trabalha muito com essa questão de divulgação científica. O parceiro, ele acaba mudando, né? Depende de cada ano, depende de cada projeto. O ano passado, a nossa parceria acabou sendo com o Museu Emílio Ribas. Então, nós conseguimos, através dessa parceria, cientistas que eles já tinham contato, elas foram numa escola específica que a gente fechou esse projeto, que é uma escola estadual, Conselheiro Antônio Prado, e lá a gente fazia essas visitas, né? Era todo mês. Então, em um mês a gente vai trazer tal convidada, tal cientista, ela vai falar sobre peixes venenosos. Nossa, existe peixes venenosos? Como que isso funciona? O que é? Né? Vai falar sobre peixes elétricos, e daí você já fica, peixes elétricos, Museu da Energia, o que isso tem a ver? Então, a gente tenta fazer esses links, trazer sempre as pesquisadoras mulheres, trabalhar com essa questão de divulgação científica, com uma linguagem acessível para esse público. No caso, nós trabalhamos com 4ª, 5ª e 6ª série, né? Então, é o ensino fundamental que a gente trabalhou. Então, a linguagem ela tem que ser acessível, ela tem que ser clara, prazerosa, e ela tem que fazer com que eles compreendam o que a gente está falando, esse conteúdo, e de preferência eles façam perguntas e comecem a pensar, né? Como que é ser cientista? Quais os desafios? Que assim é que o projeto caminha melhor também. A gente faz também algumas ações. Então, teve uma das ações, a gente falou sobre a questão da mulher na ciência, através dos cálculos, por exemplo, que é uma área que quase, né, você vê um número menor nas áreas exatas. E aí a gente falou sobre essa questão de cálculo e tudo mais. A importância de pesquisadoras que trabalharam, por exemplo, com o cálculo do lançamento para um foguete. E aí a gente confeccionou um foguete com as crianças. Então, a gente sempre tenta fazer isso também, né? Desenvolver junto ao projeto não apenas a divulgação científica, o falar da cientista e o modo como ela vai expor a pesquisa dela, o sujeito ou objeto de pesquisa, mas também de confeccionar materiais para que você tenha esse vínculo, né? Que essa criança ou pré-adolescente, ele
ele traga uma memória praticamente afetiva daquele processo, daquele projeto, daquela ação que a gente desenvolveu ali. A exposição está aberta ao público de terça a sábado. O museu funciona das 10 às 5. Ele está com um valor, o ingresso, se não me engano, é R$10, mas tem gratuidade, meia, para vários públicos. É só chegar e se informar aqui com a nossa equipe na bilheteria. E sempre tem atividades voltadas para os diversos públicos, então sempre vão ter oficinas, costumam oferecer muito, principalmente de sábado.